Raízes. A notícia correu rápida nas ruas de São João da Boa Vista na manhã do dia 3 de outubro de 1943. Nasceu o nenê da dona Olga do Bazar Xangai. É um menino, vai se chamar Roger. Ele foi o terceiro e último filho dos Abdelmaci, a família libanesa mais conhecida na cidade. O pai, o seu Jorge, era o típico mascate da época, a profissão mais comum dos libaneses que chegavam ao Brasil desde que se iniciou a imigração em 1880. A mãe, Dona Olga, era brasileira, filha de libaneses. Roger e os irmãos, Emir e Estela, foram criados na tradição libanesa, tanto na comida e na educação, quanto na habilidade de fazer comércio, de ganhar e de perder dinheiro. Os valores cristãos e os princípios da Igreja Católica eram os fundamentos da família. Dona Olga era uma católica fervorosa que impunha a liturgia da religião. Batismo, crisma, primeira comunhão, missa toda semana, confessando pecados e comungando. Uma família conservadora. Pedir a bênção do pai e da mãe, comunicar onde ia e com quem, hora para chegar em casa, filho homem tinha que estudar e ter uma profissão respeitável, filha mulher tinha que tocar piano e se preparar para um bom casamento. Nada de namoro antes dos 18 anos e filho homem tinha que respeitar as moças, ou pagaria as consequências. Uma família que nos anos 1940 morava em uma casa grande, com muito conforto e decoração caprichada, filhos estudando nos melhores colégios da região, frequentando os bons clubes da cidade de Campinas, que tinha motorista e outros empregados domésticos, uma família que poderia se chamar rica. Dona Olga administrava a casa e o Bazar Xangai, que começou com um pequeno comércio de tecidos e se tornou a melhor loja do setor em São João da Boa Vista. A época em que Roger nasceu, o pai deixara de ser um vendedor mascate e tornara-se um negociador rural. Ele vendia e comprava terras e gado. Roger herdou do pai a audácia para fazer e administrar negócios e se tornou um dos grandes empresários da medicina brasileira. O próximo capítulo é Um incêndio não começa grande. Abdelmaci foi um aplicado ignorante da informática e, devido à sua desinformação digital, ele não acreditou e não reagiu quando lhe falaram sobre os comentários que começavam a aparecer na internet. Tratou o assunto como fofocas, das quais sempre foi alvo e para as quais nunca deu bola. Ele não tinha a menor noção do poder da tal da rede de computadores. Para ele era tão abstrata quanto um poema parnasiano. Ele só acreditava em Deus, não na internet. Com certeza agora ele acredita em ambos. Além de ignorar a internet, Roger dizia que não tinha o que temer. Sabia o que tinha feito e com quem tinha feito. Embora tivesse consciência de que não era um comportamento exatamente ético, não lhe passava pela cabeça que suas aventuras sedutoras na clínica pudessem destruir sua vida. O movimento virtual começou nos primeiros meses de 2007, muito antes do e-mail de Raul Santos, em um fórum de mulheres autodenominadas tentantes, que tentavam ter um bebê. Elas se reuniam em torno do blog da jornalista Cláudia Colucci, da Folha de São Paulo, que também era uma tentante na época. O fórum falava sobre as mazelas da infertilidade, as participantes trocavam ideias sobre o tratamento, comentavam seus casos, a tristeza dos abortos precoces, o luto de perder o que nem haviam tido. E criticavam os médicos especialistas. Criticavam as clínicas onde haviam feito suas tentativas frustradas de ter um bebê. Obviamente, Roger era o mais visado, porque tinha o maior número de clientes. O processo de fertilização in vitro provoca os mais altos índices de ansiedade que um ser humano pode experimentar. Diversos estudos demonstram os enormes níveis de estresse, de ansiedade e depressão sofridos por mulheres que passam pelo ciclo de tratamento.
As injeções de hormônio para produzir mais óvulos do que o normal desequilibram o emocional de muitas mulheres. É como estar numa TPM 5 vezes mais aguda e por muito mais tempo. Depois da coleta dos óvulos e da implantação dos embriões, os casais passam 2 semanas à espera do resultado, que na maioria das vezes é negativo. As pessoas reagem de forma diferente à desilusão da infertilidade. Há quem seja humilde, há quem se conforma, confia, e há quem não se conforma, desconfia e expressa com raiva o seu descontentamento. Isso é natural. Muitas participantes do Fórum da Folha de São Paulo se queixavam do processo de fertilização in vitro, da dosagem excessiva de hormônios, do desgaste emocional, do custo financeiro e da enorme decepção com o resultado negativo. Até que um dia, alguém disse que Roger era um médico mercenário, que prometia demais, que se julgava um deus da fertilização, que era arrogante, que era pretensioso. As expressões de decepção e frustração ficaram cada vez mais pesadas, até que uma das tentantes postou que Roger havia se insinuado, que o seu conhecido tratamento carinhoso, meu querido, minha querida, com as pacientes, fora além do normal. Uma outra tentante confirmou e acrescentou que ele a havia beijado muito próximo dos lábios. Dias depois, uma mulher escreveu que ele apertou seu braço de maneira insultante. Não demorou para que alguém dissesse que ele a beijou à força. O escândalo Abdelmaci explodiu em janeiro de 2009, mas essas denúncias se iniciaram em maio de 2007, com uma personagem anônima chamada Iris Saga. Foi ela que começou a fomentar os depoimentos contra Roger e foi ela que organizou uma campanha difamatória no Orkut, a mais popular rede social, em 2007. Foi Iris Saga que, em maio de 2007, já trocava mensagens no fórum de Cláudia Colucci com outras pacientes. E esses e-mails estão no livro. Quem quiser o PDF, eu envio para ver todos esses documentos. É bem capaz que Raul Santos e Iris Saga sejam a mesma pessoa, ou sejam um casal, já que o plano de destruição prometido por Raul Santos em novembro de 2007, um pouco depois, já estava sendo executado no Orkut desde junho daquele ano. As mensagens de Iris Saga diziam que Roger abusava de suas pacientes e pedia que as pessoas dessem seus depoimentos e se juntassem para processá-lo na justiça. Em maio de 2008, Raul Santos e Iris Saga tinham cerca de 30 depoimentos que foram publicados também de forma anônima em um blog. O advogado de Roger agiu rapidamente, mas o Google tirou o blog do ar mais de 2 meses depois da publicação. O estrago estava feito. Outros blogs surgiram com nomes diferentes e com o mesmo conteúdo. Os depoimentos sempre anônimos. A ideia era fazer uma ação pública contra Abdelmaci. Ao mesmo tempo, Raul Santos distribuía seus e-mails para um número cada vez maior de jornalistas e formadores de opinião. Mais uma etapa do planejamento era cumprida. Como havia prometido, Raul Santos não utilizaria processinhos na justiça para fazer a sua vingança. O projeto de cyberbullying foi pensado e articulado de forma profissional, o que permite considerar que Raul Santos é um marqueteiro experiente ou um profissional que soube se valer de especialistas de telecomunicações e de marketing digital. Embora fossem anônimos, os relatos publicados no blog chegaram ao conhecimento de jornalistas. Depoimentos nitidamente duvidosos foram levados a sério pela imprensa, mas não chegaram à justiça, ou porque não houve denúncia judicial, ou porque a denúncia não teve crédito. Os depoimentos expressam antipatia pelo médico, raiva pelo dinheiro gasto, ressentimento com o resultado negativo, desconfiança porque ouviram dizer
e a mágoa por terem sido grosseiramente ofendidas por Abdelmaci. Há acusações aleatórias e gravíssimas de crimes biológicos facilmente detectáveis e que nunca foram parar no processo. Nenhuma acusação de estupro ou de violência sexual houve nesse blog. As acusações eram basicamente de beijos roubados. Há relatos que mostram contradições e incoerências. Outros colocam em dúvida a natureza do relacionamento havido com o médico, consensual ou agressivo. Outros depoimentos são confusos na redação e denotam que a pessoa nunca esteve em uma das clínicas de Abdelmaci, mas todos serviram para compor a imagem do médico monstro. A maioria dos depoimentos não falava de abuso sexual sofrido, mas acusava o médico de ser um mercenário, de ser um grosseiro com seus funcionários, de cometer crimes biológicos. A grosseria com os funcionários era verdade. Muitos depoimentos publicados relatavam ouvi falar que. Um exemplo do que foi publicado no blog Vítimas de Roger Abdelmaci está aqui. E eu vou ler. O Roger me chamou de velha da maneira mais grossa possível durante a minha primeira consulta em sua clínica. Tinha 36 anos na época e ele foi claro ao dizer que se não fizesse o tratamento lá, eu não iria engravidar. Fiquei surpresa e irritada com tanta estupidez. Ainda pensando se levava ou não o tratamento adiante, comecei a ouvir o zum, zum, zum sobre os casos de assédio e mistura de óvulos e embriões. Óvulos e embriões. Pulei fora e hoje sou muito feliz por isso. TR de São Paulo. É comum dizer que os óvulos são velhos no âmbito da reprodução humana assistida. A moça entendeu mal. Não era ela a velha, eram os óvulos. Os médicos consideram que com mais de 35 anos a mulher já tem óvulos de qualidade duvidosa. A denúncia é sobre marketing, né? Basicamente. Sobre a estupidez de Roger e sobre um zum, zum, zum que ela não. Um outro exemplo de depoimento de blog. O Dr. Roger é reconhecidamente o médico mais antiético e mercenário do país na área de reprodução. Lamento muito que muitas pessoas deixem se levar por propaganda enganosa e absurdos que ele faz. Usa sêmen de doador e diz que é do paciente, só para citar um exemplo. Cuidem-se para não cair no conto da mídia. Nesse país é tudo por dinheiro. DDA, Rio Grande do Sul. Novamente, a queixa é sobre mercantilismo. Não houve abuso. A pessoa ouviu falar de troca de gametas e publicou a denúncia no blog, sem comprovações, sem nada. Este é um depoimento interessantíssimo. Engravidei na clínica do Roger, não sei à base de quê. Encafifados com os prognósticos negativos que havíamos recebido nos anos anteriores, resolvemos, durante minha gravidez, investigar mais a fundo a questão do meu marido. Foi constatado por 3 médicos, através de 3 diferentes laboratórios, que ele tem azospermia. Seria incapaz de engravidar uma mulher. Hoje tenho um filho que amo, mas me pergunto todo dia quem é o seu verdadeiro pai. AM de São Paulo. Esse depoimento seria a primeira denúncia de crime biológico cometido por Roger Abdelmaci, se não fosse, para dizer o mínimo, incoerente. A denunciante, a AM, diz que, apesar dos prognósticos negativos que tiveram para conseguirem engravidar, o casal nunca
fez um teste para diagnosticar a fertilidade do marido? Nunca fez um espermograma? Só foram verificar que ele era azospérmico depois da gravidez? Porque ficaram encafifados? Ora, o espermograma é um exame simples de contagem de espermatozoides por ml de esperma que faz parte do protocolo básico de diagnóstico da fertilidade de um casal. Seja em um médico ginecologista, num consultório, seja em uma clínica especializada, esse é o primeiro e muitas vezes o único exame que o homem faz. Se não houver espermatozoides, alguns no ml, aí então ele vai fazer exames mais profundos para diagnosticar uma zoospermia. Mas isso é claro no primeiro espermograma. Essa acusação de que Abdelmaci teria trocado gametas ou feito sabe-se lá o que para produzir o bebê para esse casal não foi parar no processo judicial. Mas faz parte do discurso das vítimas que acusam o médico de crimes biológicos. No depoimento a seguir, publicado no blog também, Roger faria sexo consensual com pacientes em troca de vantagens. Ela diz: eu caí nas garras do Roger e não durmo direito até hoje em função disso. Depois de algumas tentativas frustradas de ICSI, ele começou visivelmente a me cantar. Como não sou de São Paulo, tive que passar uma temporada lá quando o tratamento se intensificou, sem a presença do meu marido. Em sua primeira abordagem, ele me agarrou dentro de uma sala grande que suponho que seja sua. Como assim? Ela não sabia de quem era aquela sala? Ela frequentando a clínica? Fiquei assustada, não entendi nada e o empurrei com força. Ele começou a me dizer que faria quantas FIVs precisasse até eu engravidar, sem me cobrar mais nada se eu fizesse suas vontades. Na hora, completamente fragilizada e desesperada por um filho, acabei cedendo. Isso se repetiu por algumas vezes, quando me dei conta da besteira que estava fazendo. Fugi daquele lugar asqueroso e sórdido para nunca mais voltar. Ele me ligou várias vezes me pedindo para voltar à clínica para conversarmos, mas obviamente eu sumi. Já tinha errado o suficiente. Não contei a ninguém do meu relacionamento essa história e jamais vou contar, pois morro de vergonha. Obviamente não engravidei e sonho diariamente com aquele velho nojento se lambuzando em mim. Ela não explica como é que o marido ficou nessa história. Ela fazendo tentativas de graça, né? Em troca de favores. E o marido, onde é que estava nessa hora? Depoimentos como esse de troca de favores, eu fiz porque ele me prometeu, são vários. Mas este foi publicado no blog do Raul Santos, o nome dela é as iniciais do nome dela são DZI, e ela é de Mato Grosso do Sul. As denúncias se alastravam por meio dos e-mails anônimos de Raul Santos, dos blogs e das postagens realizadas por Iris Saga nas comunidades do Orkut, em 2007, começo de 2008. Toda a imprensa sabia, toda a classe médica sabia do escândalo sobre Roger Abdelmaci, que corria na calada da internet. A identidade de Iris Saga é conhecida. Seu primeiro nome é Cláudia. Ela é casada e foi paciente de Abdelmaci até maio de 2007. Ela disse à juíza que tinha usado o endereço de e-mail Irisaga Hotmail para recrutar denúncias contra Roger, mas sem sucesso. É de se imaginar o que seria sucesso para ela. No próximo capítulo vamos falar de Iris Saga e Raul Santos.